além de não estarmos fomentando futebol profissional, nós não fomentamos a base. Então, talvez isso não seja sentido agora, mas a médio e a longo prazo, nós vamos ter esse impacto na qualidade ainda maior do nosso futebol. Então, segregamos, né? Segregamos e não fomentamos. A quantidade de atletas que disputam 1.800, por volta de 2.400 atletas, disputam o campeonato por volta aí de 10 meses do ano, 8 a 9, 10 meses do ano, e são mais de 22 mil atletas que ficam desempregados a maior parte do ano, atletas que recebem 84%, até R$1.000 por mês. Então, não tem muito o que falar do nosso campeonato. O Euler, Fernando, Munir, vamos fazer um paralelo? A gente fala em indústria do futebol, parece até que a gente quer forçar uma barra. Primeiro porque o futebol não é visto como indústria, né? Esse é o primeiro grande erro. O esporte, o entretenimento, indústria do entretenimento, dentro dela está o esporte, e o esporte tem o futebol, mas a indústria do futebol, ela tinha tudo para ser vigorosa aqui no nosso país. Então vamos pegar as duas indústrias, automobilística... No Brasil ela é circo, né, Calçadinho? Ela sempre foi tratada como circo, né? É aí que eu quero chegar. Você imagina assim, a gente chega em abril e a indústria automobilística no Brasil, no mês de abril, até rima, bota 15 mil pessoas na rua. 15 mil na rua no mês de abril. O que acontece? Ele está na capa de todos os jornais, ele está no noticiário, uma bomba atômica. A indústria do futebol em abril põe 15 mil pessoas na rua. E ainda tem preparação física, tem uma série de essas atividades, os empregos diretos e os indiretos. Põe 15 mil pessoas na rua, gente, é lúdico, é circo, é graça. Essas 15 mil que vão para a rua no futebol, meu amigo, faz parte. Ninguém mandou jogar futebol. Os 15 mil da indústria. Só que é o seguinte, tem 15 mil famílias aqui, tem 15 mil famílias aqui. E aí? Só que o futebol pode crescer muito mais, no nosso caso, do que a indústria automobilística hoje, na nossa capacidade de produzir, de comprar automóvel. E o futebol, dane-se. E é uma coisa maluca, né, Calçade, porque a gente estava vendo os relatórios financeiros, né, 2019, um ano em que o mercado cresceu 17% eu não estou falando só dos clubes lá do topo, né, nós aqui analisamos 35 clubes, que são praticamente a Série A e B, né, e alguns ali da C. Mas houve um crescimento aí de 17%, 16% para 17% nesse ano, e o faturamento dos clubes de futebol nos últimos 4 anos, de 2015 para 2019, nos últimos 4 anos, o crescimento foi de 100%, exatamente dobrou. Não há nenhum segmento com crescimento de receita desse tamanho, muito menos num período ultra recessivo, numa crise alucinada que a gente tem econômica no país. Né? Quer dizer, é uma atividade, cara, com uma capacidade de geração. Agora, repara, qualquer setor, você falou em indústria automobilística, ou qualquer setor, setores são bem representados, setores têm suas categorias, tem as pessoas que, obviamente, estão preocupadas em fazer aquilo andar. Quem são esses pares no nosso mundo? Dirigentes de federações, dirigentes de clubes. Hoje a gente ainda exalta, né? Fica aí ecoando os dirigentes que estão de clubes que melhoraram um pouquinho o nível, mas nós estamos falando de uns caras que você conta numa mão. É uma meia dúzia, exceção da exceção. Né? A regra é aquela bandalheira de sempre. E com o pessoal de federação ainda, que ainda tem uma característica que é muito pior, porque os dirigentes de clube, eles ainda são pressionados pela sua comunidade, pelo mundo político, por torcedores e pela imprensa. As federações são herméticas. Os caras não soltam uma nota, os caras não dão opinião. A CBF nunca responde uma demanda. Os caras vivem nos seus castelos encastelados, não dão satisfação a ninguém. Não há uma cobrança. Aí eu vou perguntar, o que o cara da Paraíba, do Piauí, de Santa Catarina, o que eles estão fazendo para desenvolver o futebol? Por que esse vício de campeonatos com 3 meses de duração? Você não é capaz de criar um campeonato você não é capaz de acolher mais clubes. A Bahia é um estado daquele tamanho, do tamanho de um país, com um PIB de muito país, cara, com 16 clubes de futebol profissional, 16 clubes de futebol profissional. Quer dizer,
os números, como você disse no começo, Calçado, eles não surpreendem ninguém, né? Mas a gente ainda tem alguma capacidade de indignação, isso ainda ajuda, né, a botar um pouco de pressão. Mas o que realmente me espanta é a incapacidade plena, a incapacidade plena. Quer dizer, não se faz absolutamente nada para mexer. O que a gente vê, a evolução assim, não, agora a Série D, ela esse ano vai ter 2 clubes a mais. A Série C, ela vai ter um quadrangularzinho ali. Cara, tudo cosmético. Né? Quer dizer, não há um alinhamento, não há um calendário em que você tenha uma estratégia, quer dizer, para onde a gente quer levar o futebol brasileiro, e para levarmos o futebol brasileiro até lá é necessário isso, as ações são essas, você cria os objetivos, cria as metas, envolve todo mundo e efetivamente implanta e executa um plano. Quer dizer, isso nunca aconteceu. A gente nunca teve um plano para o futebol brasileiro. É simplesmente a perpetuação dos caras na política, né?